todos muito bem-vindos à segunda temporada do Pode Uma Dose. Eu sou Luísa Duarte. E eu, Gabriel Simões, e começa agora mais uma temporada cheia de novidade. A gente tá com o cenário agora 100% pronto, a gente vai trazer convidados espetaculares para você se divertir junto com a gente. E afinal você já sabe, né? Aqui no Pode Uma Dose, a gente bate um papo com diversos convidados que compartilham suas histórias mais do que especiais. E a primeira dose de conversa de hoje vai ser muito especial, pessoalmente para mim, que sou aluno de rádio e TV aqui na FAP. A nossa convidada é uruguaia e talvez você nunca tenha visto o rosto dela, mas com certeza você já ouviu a voz. Ela é locutora de rádio há quase 40 anos. Ela já passou pela Transcontinental, pela Band FM e atualmente ela está no time dos locutores da Rádio Disney. Seja muito bem-vinda ao Pode Uma Dose, Paty Liberato! Adorei essa apresentação, tudo bem, gente? Tudo bom. Obrigada pela honra de estar aqui, viu? Ah, obrigada a você por A ter honra aceitado o nosso convite. é nossa. Tô muito feliz, obrigada. Gente, eu tô muito feliz de conhecer a Paty Liberato, essa voz da Rádio Disney. Quer dizer que você é ouvinte da Rádio Disney? Sou fiel. Somos. Que bom! Somos. Que maravilha! Então, obrigada pelo carinho, pela audiência. Eu tô há quase 2 anos lá na Rádio Disney, né? Por uma proposta de popularizar um pouquinho mais a rádio, porque ela sempre foi considerada uma rádio jovem, né? E a gente está querendo trazer um público um pouco mais adulto, tirar o estigma dos adolescentes, etc. Tal, e isso tá rolando muito bem, fico muito feliz. Eu acho que tá sendo um sucesso, tô Ai, acompanhando, que bom. tô gostando. Vamos começar, quando foi a primeira vez que você pisou assim num estúdio de rádio na vida? Foi em março de 1985. Vocês nem imaginavam nascer, mas enfim, eu tinha 14 anos. E eu fui conhecer uma rádio. Eu morava aqui em São Paulo, fui morar no interior. Meu pai é aposentado dos Correios, então ele agenciava as agências e tal. E aí ele foi para a região lá de Sorocaba, numa cidade chamada Itapeva, capital dos minérios. E eu era aquela menina que só falava de música o tempo inteiro e tal. E eu tinha uma colega que sentava na carteira do lado, assim, no 2º grau. E aí, acho que um dia ela encheu a paciência de ouvir eu falando de música. Ela falou, você gosta de música, né? Eu falei, eu adoro. Aí ela falou, então, você conhece alguma rádio em São Paulo? Eu falei, não conheço, porque pra mim era muito distante, né? Ainda mais sendo uma pré-adolescente, 14 anos é uma criança. E aí ela falou assim, meu namorado é locutor de rádio, vamos lá conhecer? Aí eu falei, mentira, que dá pra conhecer um estúdio de rádio. Ela, não, vamos marcar. E aí, um domingo que ele tava de plantão, aí, ela falou pra mim, tipo, numa terça-feira, eu fiquei a semana inteira esperando chegar o domingo. Ansiosíssima pra poder subir o morro, porque no interior as rádios, por causa da antena, elas são nos locais altos, né? E aí chegou nesse tal domingo, fui lá conhecer, quando eu pisei no estúdio, com o som ambiente e tudo, meu Deus do céu, pra mim aquilo era Disney, entendeu? Aquilo pra mim era o meu ambiente mágico e dali eu não saí nunca mais. Caramba, arrepiou, você sentiu, é aqui que eu quero ficar. Exatamente, eu falei, gente, é isso aqui. E aí você começou lá ou começou em outra rádio? Não, comecei lá, porque aí no dia, o Flávio, na época, que era esse locutor e virou um amigo, um mestre, um guru, ele falou assim, o que tá rolando em São Paulo? E como naquela época, nos anos 80, não tinha internet, não tinha a questão on demand que a gente tem hoje. E aí, como eu lia muito, eu falava o que estava rolando aqui em São Paulo, né? E que era o pop rock dos anos 80, tal, new wave, etc, o rock nacional que estava começando, tal. E aí eu comecei a comentar e ele falou assim, nossa, mas você entende de música? E não é que eu entendi, é que eu tinha informação. Eu lia, me informava a respeito daquilo. Entendia. Não, eu curtia, na verdade, né? Mas não era nenhuma especialista. Aí ele falou, você sabe que estão precisando de um folguista aqui? Eu falei, folguista? Ele para fazer a folga dos outros locutores. Você não quer fazer um teste? Aí eu falei, imagina, eu não sei nem como é que funciona isso, sou tímida e tal. Não, eu vou te direcionando e aí vamos ver o que vai acontecer. Aí me pôs no estúdio de gravação, falou, eu vou soltar uma música e você começa a falar. Eu falei, mas eu falo o quê? Aí ele falou, não, fala como tá o dia, fala que as pessoas são legais, etc, como se estivesse batendo papo com um amigo. Essa frase me pegou, né? E aí eu falei, então tá bom. Aí ele soltou uma música que era Let's Dance, do David Bowie, que é a minha paixão até hoje, porque ficou marcada dessa maneira. E aí eu comecei a falar, etc. E aí eu fico nervosa e começo a rir. E eu falei sorrindo. Aí ele,
entrou a música tal, ele falou, vamos gravar de novo? Eu falei, vamos. Eu falei, mas qual é o problema? Ele falou, não, vamos de novo, do seu jeito. Fiz de novo. Aí ele parou, fez mais uma vez. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, primeira coisa, sempre fala sorrindo, porque fica mais bonito, fica mais gostoso de ouvir e tal. Eu falei, ok. Ele falou, segunda coisa, que as 3 vezes você fez a cabeça da música. Eu falei, tá, e o que é fazer a cabeça da música? E aí ele falou, não, é quando eu solto a música, você começa a falar até o cantor começar a cantar. E isso, até a Rádio Cidade mudar essa maneira de fazer a locução, isso era uma praxe dos comunicadores todos, entendeu? E aí, eu não sabia que tinha essa técnica. Foi natural, mas porque eu tinha um ouvido musical e comecei a fazer. E aí, dali, isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, me chamaram para refazer o teste para a dona da rádio ouvir. Refiz. Na outra semana, eu já estava trabalhando. E aí, comecei aprendendo tudo. Talento nato. Não, mas eu não sei, é Deus, né? Eu acho. Com certeza. Te coloca no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Eu acredito. Eu acho que foi. E aí, como é que surgiu o seu nome artístico? O nome artístico, assim, nessa época no interior, não se usava nome composto, só se usava o primeiro nome. Então era só Patrícia, Patrícia, Patrícia. Meu sobrenome, um deles é Garcia, por parte uruguaia, e Santos, por parte brasileira. E aí, quando eu fiz um teste aqui em São Paulo, numa rádio chamada Líder FM, que era em Guarulhos, que é extinta já, era do grupo da Metropolitana FM, aí eles falaram, não, tem que ter, como era rádio popular, eles falaram, tem que ter o nome composto. Falei, ixi, aí tentaram Garcia, Patrícia Garcia, não rolou. Patrícia Santos não rolou. Aí falaram Patrícia Lobo, porque a pessoa que me deu o nome, o sobrenome era Lobo. Eu falei, não gostei de Lobo, não. Aí o Gugu tava bombando com Sabadão, com aquelas coisas todas que a gente vê os memes na televisão. O Gugu era o maior sucesso. Ele foi Patrícia Liberato. Eu falei, primeiro eu falei, nossa, é meio brega, né? Eu falei, não, mas ok. Eu falei, eu gostei. Aí todo mundo gostou e ficou. Só que aí depois liguei pra minha mãe e falei, mãe, vou começar em rádio aqui em São Paulo, tal. Ela falou assim, que bom. Eu falei, vou fazer um programa de pagode, coisa que eu nunca fiz na vida, porque eu comecei com pop rock, né? Aí ela falou, vamos ver se você se adapta, tal. Eu falei, inclusive eu tenho um nome artístico. Ela falou, qual? Eu falei, Patrícia Liberato. Aí minha mãe ficou muda. Eu falei, o que aconteceu? E eu tinha um bisavô que tinha abandonado a família, etc, tal, a gente não tinha contato, eles não tinham contatos, né? E ele chamava Liberato Silva. Mentira. Por Deus, era o nome dele. E a minha mãe só falava, eu tinha um avô, que era o Homem do Cavalo, porque ele era tropeiro lá no Rio Grande do Sul. E aí falava, o Homem do Cavalo, tal. E o Homem do Cavalo se chamava Liberato Silva. Nossa. E aí, depois disso, a minha carreira deslanchou também. Não é um Uau. resgate? Eu acho. É, Nossa. tudo muito louco. Que legal. A gente estava até preparando aqui as perguntas. E aí uma das perguntas que surgiu foi, será que ela é parente do Gugu? Todo mundo pergunta. Infelizmente, não. Mas assim, aí acabou sendo um resgate. Tem uma relação aí, Tem. mas não é. A briga Exato. da herança agora. Imagina. Já pensou? Aí acho que era bom, tá na família dele. Não é? Dinheirão, Com alguns hein? milhões. Imagina. Ia ficar feliz com os milhões. Com não com a certeza. briga, Poder mas... brigar por eles, né? E como que surgiu a oportunidade de trabalhar lá na Transcontinental? Então, eu trabalhava nessa rádio que era a Rádio Líder FM, em Guarulhos. Lá eu comecei a fazer um programa que chamava Sambalance, o lance do samba, que era um programa de pagode. E pra mim era tudo muito estranho, porque assim, primeiro que eu sou de uma geração que o rádio só tocava música internacional. Já começa daí. Uma outra questão é, eu sou uruguaia, eu não tinha tradição de ouvir samba na minha casa. Tinha tradição de ouvir outros estilos musicais, entendeu? A minha mãe é da geração do rock dos anos 70, dos anos 60 e tal. Então, aí eu entrei, foi um pouco, meio um choque, assim, porque eu fazia as 2 primeiras horas de samba e as outras 2 horas de sertanejo, que era o primeiro boom do sertanejo lá nos anos 90. Então eu não tinha identidade com nenhum dos 2 estilos musicais, mas eu precisava trabalhar e aí eu fui tentar aprender e tal. O samba em si, o pagode em si, eu peguei toda aquela efervescência do pagode 90. Então eu vi aquilo acontecendo. E aí o samba, você pode ver que todos os artistas, quando eles estão numa fase mais tranquila ou mais em baixa, o que eles vão? Eles vão pro samba. Porque o samba, ele é acolhedor.
o pagode e o samba, eles abraçam as pessoas, eles conseguem dar colo para as pessoas, entendeu? E aí, com a minha carreira, foi isso. Eu comecei a fazer o sertanejo e o pagode, e o público do pagode acabou me adotando. Mas assim, também, eu fui nas casas noturnas para conhecer, tentei conhecer. Aí eu trouxe um pouco do que eu vivia e do que eu aprendi no pop rock. Saber quem é o compositor, quem é o produtor, que gravadora que era, qual o direcionamento, qual casa noturna que fazia, não sei o quê, porque isso se comentava muito no rock, né? Tipo, Beatles tem produtor tal, faz a casa de shows, o pub não sei o que lá, gravou no estúdio não sei o que Então lá você tal. trouxe um pouco Essa experiência, exatamente. Experiência Pro pagode. E aí virou um padrão. Tanto é que hoje algumas pessoas do rádio comentam esse tipo de coisas, mas assim, eu comecei a colocar isso bem nos anos 90 mesmo, pra dar uma ilustrada, etc. E também jogar um pouco de luz pros personagens que fazem esse segmento, entendeu? E aí você acabou curtindo o samba e o pagode. Muito, muito. Porque não tem como você passar alheio ao samba e ao pagode. Alguma coisa sempre vai te tocar, entendeu? É simpático, né? Muito, muito. E como eu disse, é acolhedor, entendeu? Sim, a Ludmilla lançou 2 álbuns de pagode depois, assim, de um tempo sem lançar nada, né? Verdade. Ela não tava em baixa, não sei se considero baixa, mas ela tava muito tempo sem lançar nada. Isso é uma novidade, né? E ela veio e deu muito certo no Manice. Então, e o Numanice, assim, ele foi gravado aqui em São Paulo, se não me engano, a parte de áudio. Uhum. E o produtor chamou os principais músicos de pagode aqui de São Paulo, entendeu? E aí, se você prestar atenção na carreira da Maria Rita, por exemplo, que foi pro samba, você vê uma série de artistas. A Luciana Mello, ela tá fazendo mais samba agora. Ela tem um DNA. O pai dela sempre foi um artista muito ligado ao samba. Só que ela fazia mais MPB, etc. Então agora ela tá focando mais pro samba. E aí a galera vem pro samba, né? Quando pra dar um calor, né? Uma efervescência assim na carreira. Sim, com certeza. E Paty, no meio de tantos programas, de tantas entrevistas, em todos esses anos, com certeza você já passou perrengue ao vivo, né? Nossa Senhora! O que mais te marcou? Olha, uma coisa que eu falei em poucos, acho que eu quase nem falei, foi uma entrevista do Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, assim, ele chegou antes num dia de fazer uma entrevista lá na Transcontinental e ele estava se esforçando para ser simpático, porque ele é meio tímido, né? Ele é uma pessoa mais contida, etc. E eu sei que, assim, o meu patrão na época ficou falando no meu ponto, que era pra segurar ele por causa da audiência e tal. E, afinal de contas, era o Zeca Pagodinho numa rádio de pagode. É um grande nome, né? Era um grande nome. E aí eu fui tentando. Só que o Zeca, ele é assim, ele responde o que ele quer, do jeito que ele quer e tal. E eu tinha que fazer a pergunta e ele não rendia. Aí eu tinha que responder, e aí tocando música e tal. Eu sei que, assim, depois dos 10 primeiros minutos de entrevista, ele levantou com o microfone ligado, falou um abraço pra todo mundo e tchau, foi embora. Que desespero. O que você fez? Nada, eu continuei como se nada tivesse acontecido, mas as pessoas começaram a reclamar, cadê o Zeca, não sei o que e tal. Aí eu acabei falei, gente, o Zeca levantou e foi embora. E foi isso. E assim, eu lembro, depois eu fui trabalhar na Band, e aí todo mundo comentando, tava todo mundo ouvindo o programa pra saber da entrevista com o Zeca, e eu fiquei muito brava. Tanto é que, assim, eu não faço a menor questão de entrevistar Zeca Pagodinho de novo, porque ele me deixou... Na mão. Na mão, exatamente. Foi péssimo, péssimo. Nossa, eu acho que eu entraria em desespero. Você consegue imaginar? Ainda bem que nosso programa é gravado. Ainda bem que é gravado. Nossa, graças a Deus. E ainda bem que a Paty também é um amor que não vai fazer isso com a gente. De jeito nenhum. Não, ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez. Nem há de fazer, mas é terrível. É complicado. É um desrespeito com... Não só com você que estava ali na hora apresentando ele, mas com toda a equipe que estava trabalhando ali no momento. Com o público que também. estava esperando Que é o por público ele. dele. Exatamente. Era o público da rádio, um público que é fiel a ele. Exato. E ele já tinha pisado na bola outras vezes, não foi num show que estava marcado, a rádio teve que devolver os ingressos e tal, e aí gera um transtorno pro público que se programa, que gasta pra estar no lugar, que deixa filho com não sei quem pra poder ir curtir um pouquinho. Aí eu tinha tal. outra imagem dele.
Sério? Todo mundo tem. E eu faço questão de falar justamente para as pessoas entenderem, ok, é um ser humano, Aham. tem talento? Tem. Tem. Mas acontece que tem certas coisas que você precisa respeitar o seu público e os Com profissionais, né? sim. Então, nem tudo é um mar de rosas, infelizmente, né? Não é porque você vê aquele meme dele com a cerveja, É. que ele é aquele... Não, mas ali ele tá no habitat dele, né? Com Mas certeza. assim, aí depois, de repente, tá num momento de pressão e tal, ou realmente não tava afim de fazer. E aí, independente de qual fosse a questão, eu acho que não tava certo. Mas enfim, ele é o Zeca, né? No final, é uma figura muito forte. Sim. Tem alguma outra história, assim, que te marcou? Ou você só tem essa, assim? Não, assim, eu passei por muitas situações. A questão é a gente lembrar. Eu lembro que com o Lulu Santos, no começo, ele também estava meio reticente, né? Eu fiz não era o segmento, a rádio não era do segmento dele, assim, mas enfim, marcaram uma entrevista de um dia para o outro. Nossa. E aí eu tive que correr para pegar, pesquisar, etc. Já conhecia bastante coisa por causa do meu começo em rádio, que era o estilo musical que eu gostava. E aí no começo ele estava muito difícil, assim. E aí eu lembro que vieram muitas perguntas. Teve uma época que ele falou no Faustão que ele não curtia São Paulo. Teve alguma coisa a ver com São Paulo e tal. E tinha um calhamaço, assim, na época era fax. Nossa. E aí tinha um calhamaço, assim, de fax de vários lugares de São Paulo perguntando se era verdade essa história, o que tinha acontecido, não sei o quê. E aí, eu sempre, antes da entrevista, eu pergunto, tem algum assunto que você não queira falar? Tem alguma coisa que você queira vender mais, etc.? Porque, poxa vida, é um planejamento de trabalho, enfim. E aí, no intervalo, eu perguntei pra ele, falei, tudo isso aqui tá falando desse assunto, tal. Você quer falar nisso? Ele, se pudesse, eu gostaria de não falar. Eu falei, tá bom. Juntei tudo, joguei no lixo. A partir desse momento, virou outra entrevista, assim. Ele devia estar tenso. Poderia ser, mas assim, quando ele viu que tinha empatia, que eu não tava ali pra estar contra ele, muito pelo Você contrário. não tava ali pelo furo, pra tentar atacar ele? Não, de jeito nenhum. Eu só queria que o negócio fluísse e tivesse o melhor dele, entendeu? Como todas as pessoas que eu vou entrevistar. E aí ele se sentiu mais leve, e aí começou, cantou, curtiu, brincou. Foi a melhor entrevista da minha vida depois disso, entendeu? Realmente foi a melhor, porque aí eu consegui virar o jogo, assim. Mas foi num momento de empatia, assim, de falar, você não quer falar desse assunto? Ok, não vamos falar desse assunto. Eu não sou o Léo Dias, entendeu? A gente não tem que ser o Léo Dias, porque hoje em dia tudo é lacração e as pessoas acham que você toda hora tem que dar um furo e toda hora você tem que falar coisas que mais ninguém fala. Às vezes você tem uma carreira mais longeva, você sendo mais simpático com as pessoas, né? Você acolhendo as pessoas, acolhendo o artista e mostrando o melhor dele. Com certeza, porque no final é uma conversa. Se uma das partes não tiver confortável, Exato. não rola. Não tem a troca. Não tem a troca. E aí fica engessado, aí fica um pergunta, outro responde. E aí todo mundo perde tempo. E a pessoa que tá ouvindo não consegue Exatamente. criar uma conexão. Uma conexão, exato. É muito triste. É. É muito legal quando acontece isso do convidado tá se sentindo bem, do entrevistador tá bem. É outro... Até pra gente que tá aqui, né, no nosso tempo, a gente vê o tempo passando. Passa rápido, Passa né? muito mais Exato, rápido. É isso. Aí já ficou uma dica super boa pros alunos de rádio. É verdade. Aí, É. com certeza. E depois de 25 anos na Transcontinental, você decidiu pedir demissão. O que Sim. aconteceu para que você tomou essa decisão? Então, eu já... Muitos anos no mesmo lugar, chega uma hora que você fala, tá faltando alguma coisa, né? Assim, lá na Transcontinental eu era primeiro lugar, eu tinha uma identidade, enfim, as pessoas cresceram me ouvindo. Mas chega num momento em que tudo muda. Aí a administração não é que mudou, mas, por exemplo, os filhos do dono passaram a ter mais... Ingerência. E aí eu também teve uma baixa do pagode, tava um momento que estava ruim, não tinha muita qualidade, as coisas estavam acontecendo, enfim, tava um momento estranho. E eu tava com uma necessidade pessoal de ter coisas novas.
E aí eu lembro que eu já não estava mais feliz fazendo as coisas lá na Transcontinental. Não estava rolando como rolava antes, que eu tinha tesão em estar lá, entendeu? Eu tinha garra, eu tinha vontade de estar fazendo as coisas. Estava tudo muito morno. Então aí foi quando eu conversei muito na minha casa, tal, eu falei, foi difícil tomar essa decisão, demorei anos para tomar a decisão, porque tinha a questão de que eu ganhava muito bem lá, tinha essas questões da visibilidade artística, enfim, aí eu profissional, né, e aí eu até um dia que não deu mais para mim, eu falei, cheguei no dono da rádio e falei, olha, não quero mais ficar. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu te agradeço, mas eu queria que você me demitisse, porque eu não tô mais feliz. E a questão era essa, eu não estava mais feliz lá. Aí saí, quando eu saí, eu senti um alívio, não por estar fora de lá, mas assim, o rádio em si, você fazer um programa diário, ele te escraviza. Eu trabalhava de segunda a sábado. E no rádio você não tem feriado, você tem a sua escala, né? É feriado, pra você não. Exatamente. É feriado, dia no calendário, mas você precisa trabalhar. Aí eu saí, e aí no primeiro feriado que teve, assim, eu falei, gente, olha isso. Fui pra minha mãe, fui passear, tal, peguei o carro, saí sem rumo. Eu falei, e me senti livre, entendeu? Porque são muitos anos fazendo isso. Só que aí também tem depois o contraponto, que aí você começa a sentir falta. Você tá tão preso àquilo, você começa a sentir falta. Mas, enfim, saí. Logo em seguida que eu saí, o Girassol, que é meu diretor lá da Disney, me chamou. Só que era para escala também, para trabalhar no sistema de escala. Eu falei, olha, por enquanto eu quero só respirar um pouco, vou declinar. Já acostumei a ter meus feriados, não vou abrir mão. Não, então, mas aí ele falou, poxa vida, quem sabe uma hora. Aí, logo na sequência, a Band me chamou. E aí falaram, o Murilo, que é o diretor, falou assim, ó, tô sabendo que você não quer trabalhar todo dia, você tá meio cansado. Eu falei, ele falou... Aí ele criou um projeto para eu fazer só às sextas-feiras, que era com o Marcelo Café. Aí depois eu comecei a fazer na Band, fiz acho que 1 ano. Enfim, comecei a fazer só às sextas-feiras. Aí o Betinho, que é lá do grupo da Band também, que faz o Festa da Band, fazia o Axé Band e tal, me convidou para fazer o Festa da Band. Aí nas quintas-feiras a gente gravava o programa de sábado e domingo. E depois virou todo dia. Sexta. Sexta e quinta. Foi assim mesmo. Todo dia, vem cá. Foi assim mesmo. Você gosta, né? Vem cá. Exatamente só mais um dia. Só mais um dia. Mais um dia. Exato. Os ouvintes gostam tanto de você. Foi exatamente isso. E aí, fui ficando. Aí, um pouquinho antes da pandemia, a Rádio Disney me chamou de novo. Só que ainda era escala. E aí, a diferença de salário era pouca, não sei o quê. Eu falei, entre uma rádio a primeiro lugar e a 10º lugar, vou ficar aqui no primeiro lugar e tal. Aí, fiquei mais um pouquinho, aí veio pandemia. Eu sei que no fim, aí depois que passou, aí eu fiquei em casa. Depois que passou a pandemia, depois não chegou a dar 1 ano. Aí a Rádio Disney me chamou de novo, agora com a proposta de fazer de segunda a sexta-feira, pelo menos, entendeu? Então, assim, você tem o sábado, eu tenho final de semana. Entendeu? E aí foi quando eu falei, ok, volto pro rádio, e aí voltei. E vai dar 2 anos disso. Como o tempo passa, hein? Passa muito rápido. Não, eu fico abismado toda vez que eu lembro que a gente tá em 2024 e a pandemia tem 4 anos. 2020 que a gente tava Parece lá. Que foi ontem, gente, né? 4 anos. Exato. Eu tô tentando entender 2019 ainda. É muito louco, passa muito rápido. Tô tentando. Ô, Paty, e você foi uma das únicas radialistas aí no programa do Jô. Como é que foi ser entrevistada por esse grande ícone da televisão? Foi um sonho, né? Foi um marco da minha carreira, porque todo mundo comentou, nossa, você foi no Jô, não sei o que, você foi no Jô. E foi quase no final, assim, do programa dele. E pra mim foi especial porque o filho do Jô gostava muito de rádio. Eu lembro que no intervalo ele comentou comigo e fazia pouco tempo que o filho dele tinha falecido. E aí ele me contou que ele tinha uma espécie de rádio na casa dele, fazia as pessoas ouvirem, fazia vinhetas, etc. Fazia os programas, as participações e tal. Então eu vi que ele tinha uma questão afetiva ali naquilo, né? E aí eles produziram com a participação do Xande de Pilares, que é um amigo meu. Aí ele foi e batizou aquele drink com o meu nome naquele dia e tal. Então foi um negócio
muito especial, um orgulho pra mim. Minha mãe tava junto comigo e tal, e ela ficou toda orgulhosa, toda feliz também. E Foi muito legal. o Jô, né? Pois é, e ele era um amor, gente. Ele era uma graça. Aquela brincadeira que ele fez no começo da entrevista de cortar meu cabelo e tal, eu tava levando a sério, eu achei que era de verdade mesmo aquilo. Que ia rolar. Imagina, ele é um cavalheiro, era um cavalheiro, assim, uma pessoa fina, elegante, sincera, como diz a música. E aí foi acho que foi o dia mais especial da minha vida, assim, foi bem legal. E como é que surgiu o convite? Eu tenho muita amizade com o Fabinho, que era produtor dele. Uhum. E aí eu lembro que eu falava com o Fabinho por rede social e tal, e não tinha o contato, não conhecia ele pessoalmente. Só que a gente tinha vários amigos em comuns do samba, da música, né? E eu não lembro onde é que foi que a gente se encontrou um dia, e aí foi uma amizade instantânea, assim. Aí ele começou a ir nos acústicos da trans que eu fazia, ia na rádio, ia nos shows, não sei o que lá e tal. E aí ele sugeriu, e a produção acatou. E aí, quando ela acatou, me convidaram. E assim, são várias pré-entrevistas, né? Eles te mandam um e-mail com questionário, aí depois chamam um produtor, aí depois um outro produtor vem, passa de novo. É quase tal. o processo seletivo do BBB. Exatamente. Olha, foram umas 3 pré-entrevistas, fora o questionário escrito, não sei o quê. E aí, quando chegou... E eu não falava pra ninguém, né? Só falei pra minha mãe. E aí, eu não comentava com ninguém, porque eu falava, vai que isso aqui não vai Não dá rolar. Tá certo. demorando tanto, eu acho que nem vai rolar. Eu peguei e falei, só... Quando chegar o dia que falar, você vai? Quando chegou o carro na porta da minha casa pra ir me buscar, eu falei, agora é de verdade. Aí eu postei, aí eu comentei com os amigos e tal, com a família. E aí deu uma super repercussão, né? Todo mundo comentando, compartilhando e tal. Foi bem legal. Que Deve ter sido legal. uma emoção. Imagina você ver algum familiar seu no programa do Jô. Nossa. Verdade. Você fica emocionado. Foi especial mesmo. Vai ficar pro resto da vida, isso. Bom, Paty, a gente tava comentando aqui agora que você conheceu o seu amigo pela rede social e tal, e não conversava direito. Já aconteceu de você, de alguém na rua te parar e falar assim, caramba, eu não... Já escutei a sua voz, eu sei quem você é, mas eu não imaginava você com essa aparência. Tem um monte de gente que fala isso e comenta, nossa, eu achei que você era loira, alta, magra. Eu brinco, eu falo, não, essa é a Xuxa ou a Ana Hickman, entendeu? Porque assim, as pessoas têm tinham um estereótipo, né, de gente de comunicação, gente de mídia. E normalmente tinha aquela questão eurocentrada, assim, né? Aí, graças a Deus, hoje o padrão não tem mais padrão. Porque hoje você coloca mulheres pretas, você coloca mulheres baixas, mulheres gordas, etc. E esse é o normal do mundo. Então, assim, as pessoas, elas tinham muito essa coisa, nossa, eu imaginei que você era mais alta ou que você era mais baixa, não sei o que lá. E eu sempre brinquei com isso. E aí tem muito a ver, não só com o padrão na comunicação, mas com o sobrenome Liberato. Porque as pessoas sempre associaram ao Gugu. Claro, e aí tem todo o fenótipo do próprio Gugu. Exatamente. Exatamente isso. Então, achar que eu era loira era o básico, assim, né? Como assim? Você... É. Não, é que você tingiu, né? Não? Não, e aí eu tento explicar pra pessoa que eu falo, gente, ó, eu sou uruguaia. Então, eu tenho o biotipo de uruguaio, de um olho mais puxado, de tudo bem que eu aliso o cabelo, mas assim, de um cabelo mais liso, tal, o tom da pele X, tal. Então, aí você vai exemplificando pra pessoa pra tirar, mas assim, no fim deu tudo certo, né? Porque as pessoas acabam tirando a questão do padrão, do visual e pegando a essência mesmo, que é a questão da interatividade, da comunicação. Com certeza, porque afinal pouco importa, né, qual é a aparência. Pois é, né? Ainda mais a pessoa rádio. tem carisma, assim, né? A voz. Exato. A pessoa ainda mais pode ser rádio. feia que for, é anulado. Não se eu chama de feia, pelo Absurdo. amor de Deus. Não, eu entendi, mas é assim mesmo. Porque às vezes a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, que é isso aqui? Quem é essa pessoa? Ou eu imaginava. Sempre o negócio do eu imaginava de uma outra maneira, entendeu? E aí... Tem gente que destrói os castelos e tem outros que falam assim, não, tudo bem, eu curto você, eu ouço você e tal. E aí eu sempre puxo, falo, então, mas aproveita, manda uma mensagem pra eu pôr na rádio, não sei o quê, pra poder puxar aquela pessoa que de repente tinha uma outra visão e talvez tenha se decepcionado, porque é natural isso acontecer, né? Sim. Justamente por causa da imaginação dela. Então, ok, você imaginava outra coisa, mas bora lá, vou continuar com a brincadeira, É a entendeu? vida também, né? É isso. O rádio permite, né, essa imaginação. Isso que é o tão
é a poesia. A magia. A magia. A magia do rádio é essa. Você consegue reproduzir coisas que não aconteceram e despertar esse sentimento nas pessoas. E é muito maior do que se você tivesse imagem, porque a sua mente não tem limites. É porque a TV entrega tudo muito pronto, né? Exato, pasteurizado. E é uma imagem muito pessoal. A gente pode colocar algo pra ouvir aqui. Eu vou ter uma visão, a Lu vai ter outra, a Paty vai ter outra. Por isso que quando, assim, eu sempre comento para quem é estudante de rádio e TV, quem faz curso de locução, etc., não fala no plural, fala no singular, porque a percepção é singular. Você pode estar numa sala com todo mundo, mas você tá ouvindo. Você tá ouvindo. É verdade. Entendeu? Então, assim, vocês, não sei o que. Não, você, que você tá falando diretamente para aquela pessoa, entendeu? Por mais que você saiba que tem 1 milhão de ouvintes ali. Você tá falando especialmente com aquela pessoa que tá te ouvindo. Exato, é isso. Essa é a magia, entendeu? Esse é o pulo do gato. Olha, várias dicas importantes pra galera da rádio, hein? Importantíssimas. Vamos começar a utilizar. Professora Patrícia Liberato. Que bom. Bom, Paty, você tá da Rádio Disney de todas as manhãs, de segunda a sexta, com o Fernando Prado. Isso. E quem escuta acha que vocês são amigos de longa data. Pois é. Nós começamos a fazer o programa, eu tive... Bom, no ano passado, eu tive um câncer de tireoide. E aí eu fazia de manhã, eu comecei um ano inteiro sozinha fazendo lá a Rádio Disney. E aí, quando eu comentei com o meu chefe, o Dan Rocha, que eu precisava me afastar para poder fazer a cirurgia e tal, ele falou, então, enquanto você tiver de licença, eu vou colocar o Fernando Prado para fazer. Eu falei, ok. Ele falou, e na volta eu tenho uma ideia, eu tô querendo fazer um programa mais popular, com um casal apresentando, tal, com privilegiando as enquetes e tal. Eu falei, ok. Aí, quando eu voltei, nós começamos a fazer junto. E o Fernando, ele fazia, antes da Rádio Disney, ele fazia a Rádio Mix aqui em São Paulo. E antes, ele tinha vindo de Minas Gerais. Então, ele é apresentador de rádio, professor de locução, enfim. Ele é ator. Apresentou programa de TV na TV Record lá, etc. Assim, o know-how dele era lá em Minas Gerais. Uhum. E aí ele tá criando toda essa questão dele aqui em São Paulo. E a gente começou a fazer. Só que a química foi tão boa que desde o primeiro programa a gente já se deu bem, já começou a soltar as conversas, brincadeiras, etc. Às vezes o meu chefe tem que vir, o Dan tem que vir e puxar a nossa cordinha, porque senão quando vê a gente já... Estourou o tempo. Estourou o tempo, falou coisas que não devia. Você se identifica? Eu me identifico. Olha, o pessoal da produção vive bravo com a gente. A gente quer fazer, mais uma perguntinha. Só mais uma. E o Exato. programa lá, 50 minutos. Então, a gente tem as 4 horas, mas se deixasse, ficaríamos assim com o repertório para 6 horas, mais ou menos, curtindo, brincando. Mas assim, também são 2 profissionais com bastante know-how na área, tal, com uma determinada cultura, com um conhecimento, tal. Mas a sorte é que casou tudo isso, né? A experiência dele com a minha experiência tá dando certo. Tá rolando. Excelente pra gente, eu curto muito. Que bom. Que já falamos que somos fãzaços. Obrigada, fico a gente feliz. adora. Que legal. Bom, e o ritmo de programa quase diário, né, que é de segunda a sexta, é bem puxado e puxa bastante o seu instrumento de trabalho, que é a sua voz. Sim. Quais cuidados você utiliza para manter a voz bem, conseguir realizar bem o seu trabalho? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema sério, porque como eu nunca fiz um curso de locução, eu comecei já trabalhando, eu usava errado o meu aparelho, né? Uhum. Então, assim, teve uma época que eu tava com um abaulamento numa prega vocal. E aí depois, prestando atenção, ouvindo pessoas, eu também nunca fiz fono, nada, e deveria fazer até. Mas eu aprendi que, por exemplo, chocolate ele dá uma amarrada. Café não é legal, mas tem dias que você está necessitando de café para trabalhar, né? Você precisa mergulhar no café para trabalhar. Então, eu evito o gelado, eu evito a questão do choque térmico. Quando eu apresento muito evento, principalmente shows, etc. Então, assim, eu vou lá, apresento e não fico, que tem muita gente que aproveita e fica e curte a balada e não sei o que lá tal. Não, eu termino de apresentar e vou embora. Porque aquele ambiente de
calor, fumaça, barulho, etc. Faz mal. Faz muito mal. E aí no dia seguinte eu fico rouca, tal. Isso há muito tempo. Agora que eu operei o câncer de tireoide, eu fiquei um pouco preocupada, porque é justamente no meu instrumento de trabalho. E a principal coisa que eu falei pro médico era exatamente isso, pelo amor de Deus. Aí ele falou pra mim, ó, eu vou te operar e no começo você vai ter uma questão com alguns tons. E faz 6 meses que eu operei. E eu sinto que, por exemplo, os tons mais agudos eu não estou alcançando ainda eles na totalidade, entendeu? Então agora é o momento de eu ter que fazer fono, cuidar mais. Então, por exemplo, eu quando eu não tenho necessidade, eu não fico falando. Eu brinco que assim, eu ganho para falar, mas não é nem isso. É justamente para guardar um pouco. Sim, que pra descansar. Para descansar. E o sono, você falou de descansar, o sono é fundamental, né? O que faz a gente melhorar assim, a qualidade da voz, enfim, é o sono. Então eu tento dormir o máximo que eu posso, descansar o máximo que eu posso para poder estar bem. Quando eu fiz a cirurgia do câncer de tireoide, o médico falou assim, ó, no pós-cirúrgico tenta ficar o máximo possível sem falar. Aí eu fui pro sítio do meu marido lá em Santa Isabel e não falava quase nada, assim. Volta em silêncio. E aí eu fiquei no lugar que não tinha ar-condicionado, que não tinha poluição. O ar-condicionado também dá uma o ar-condicionado acaba com a gente, né? E agora, com essa questão do aquecimento global, etc., as temperaturas totalmente variadas e nos picos todos, assim, então o choque térmico acaba com a gente também. Outra coisa, alimentação, tomar cuidado com a alimentação por causa de refluxo. Eu já tive hérnia de hiato, então muitas vezes você tem... E aí eu ficava... Era na época da Transcontinental. Então eu tinha um refluxo e ficava rouca. Caramba. E não sabia o que era. Até que aí fui no otorrino, fui não sei o que e descobri que eu tinha um refluxo. Aí fiz a cirurgia de hérnia de hiato. Parei de ficar rouca, mas mesmo assim, tem dia se você come muita fruta cítrica, no meu caso, ataca o estômago, ou muita gordura, sabe, coisas mais pesadas. Você tem que ir prestando atenção no seu organismo, como é que ele reage. Exatamente. E aí, o principal é você se observar, né? Ver o que funciona pra você e o que não funciona. Tem, obviamente, os direcionamentos básicos, assim, de não tomar café, não comer o chocolate, mas tem coisas que você consegue observar e falar, isso aqui funciona melhor pra mim ou não, né? E é o que eu faço ao longo desses anos. Você já teve que parar um programa no meio? Várias vezes, várias vezes. Mês passado atacou a minha sinusite e eu desesperada, porque não sabia se era gripe, o que era, se era Covid e tal, não era nada. Era sinusite atacada por causa do choque térmico, né? E aí você toma remédio, tomei injeção, etc. Mas não adianta, o seu corpo tem um tempo para poder descansar. E aí eu fiquei 2 dias em casa desesperada, porque eu queria ir trabalhar, precisava trabalhar. E aí os outros dias ainda fone, meio anasalada, etc. Aí parava no meio do programa porque dava crise de tosse e passando mal. E aí o Fernando dava uma segurada lá, tal. Agora que melhorou, depois de 1 mês e pouquinho, que assim, eu já tô tranquila, mas demorou pra voltar ao normal, né? Você se considera workaholic? Porque você tá falando aqui, que eu não vi a hora de voltar a trabalhar. Então, eu não sei se eu sou workaholic, fui mais, né? Já fui mais. Tipo, eu sempre tive ciúme do meu trabalho. Sério? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Faz mal. Faz mal. Mas eu tenho ciúme, tipo, é o lugar onde eu tô trabalhando, o programa é da rádio, mas você fala, não, é o meu programa, entendeu? Os programas todos são da empresa que você trabalha. Mas você fala, não, é o meu programa, não quero outra pessoa fazendo o meu programa, porque tem a minha cara, você dá a cara pro programa e tal. Então, assim, quando eu tô na rádio trabalhando, tô feliz. Aí vou pra casa, tô feliz, cumpri a minha missão. Aí o dia que eu não vou por algum problema externo, aí eu fico preocupada. Eu falo, gente, eu deveria estar lá, eu tinha que estar lá. Não, a pessoa que tá fazendo tem que fazer de uma outra maneira, acho que tem que ser assim, ser assado, tá? Mas eu acho que é mais ciúme, né? Acho que é mais possessividade do que outra coisa. É um afeto ali por querer que seja do meu jeito. Leonina, né? O Sol em Leão ataca aí. É terrível. Bom, Paty, você tem uma web rádio que você decidiu fazer um projeto para chamar só de seu, que é a Rádio Liberato. Isso. Conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Então, esse projeto nasceu na pandemia. Eu fiquei em casa e aí comecei a fazer algumas lives, fui contratada para fazer algumas, outras eu fiz, tal, para dar uma agilizada, tal.
para não ficar parada também. E aí o meu marido que deu a ideia, ele falou assim, você tinha que fazer um negócio seu, um podcast seu, não sei o que lá. Eu falei, gente, e para mim um podcast, as pessoas falam, podcast tá na moda. Eu falei, gente, podcast é rádio. O podcast é a rádio, entendeu? Só não tá no dial, mas é a rádio. Aí começamos a procurar um nome. Pode não sei o quê, pode não sei o que lá, tal. Eu falei, eu não quero usar esse nome. Aí eu falei, bom, vou dar o meu sobrenome, porque as pessoas falar Liberato, ou elas lembram de mim, ou elas lembram do Gugu. E aí, conectar. Alguma coisa já é ótimo, né? Entendeu? Então, assim, já marcou. Aí eu falei, gente, mas eu não vou colocar pode, não sei o que lá, porque o que as pessoas lembram de mim a vida inteira? Rádio. Entendeu? Aí eu falei, bom, podcast nada mais é que um rádio. Eu falei, vou colocar a Rádio Liberato. Aí comecei, não com a rádio web, comecei a fazer os programas mesmo. Aí entrevistei o Tiaguinho, o Xande de Pilares, o Dudu Nobre, enfim, os amigos todos que eu tinha ali, e fui chamando pra gente fazendo os programas, enquanto não via o que ia acontecer pós-pandemia, né? E aí o meu marido falou, vamos fazer uma rádio web e tal, porque aí a gente detectou um nicho de mercado, que são os grupos pequenos e médios, que não tem espaço nas rádios tradicionais, entendeu? Principalmente nesse segmento que eu conheço há tanto tempo. E aí nós começamos, aí depois eu voltei pra rádio, aí voltei pra Rádio Disney, não sei o quê, aí eu tive o câncer de tireoide, parei com tudo. Aí agora, no próximo mês, provavelmente eu já tô organizando tudo, fazendo programação, fazendo as vinhetas, tal, dando a cara nova, a plástica nova, tal, e aí volto a fazer, aí eu quero fazer à tarde, ao vivo, alguns dias, e justamente dar espaço para esses artistas que precisam de um espaço para poder serem divulgados tanto na internet quanto na rádio web, entendeu? Então a ideia é essa. E ao vivo, que como a gente estava conversando aqui nos bastidores, rádio precisa ser ao vivo. Exato, é outra história ao vivo, né? Uma entrevista legal, tal, mas aí você vai trocar uma ideia, falar de uma música, não sei o quê, e o principal, falar com o ouvinte. Porque a rádio é feita para o ouvinte. Eu lembro na Rádio Líder, que foi a primeira FM que eu fiz aqui em São Paulo, eu falava, gente, mas a gente não tá atendendo ouvinte. E eles falavam assim, não, mas o ouvinte não importa. E eu falava, como não importa? O ouvinte é tudo. É tudo. Vocês Tá estão parecendo o pensando slogan da errado. Rádio Disney, mas o ouvinte é a mola propulsora de tudo isso. E aí eu ficava revoltada. Tanto é que, assim, quando eu fui pra Transcontinental, em que a gente atendia um monte de ouvintes, falava com eles, trocava ideia com eles e tal, ali a minha carreira deu um boom naquele momento justamente por isso, por essa interatividade, que é a essência do negócio. A essência do rádio é isso, né? Então, assim, a minha ideia é justamente poder estar no ar à tarde, faço de manhã Rádio Disney, depois à tarde vou para minha rádio e aí trocar ideia com as pessoas. Hoje, assim, eu falo hoje porque quase 40 anos de rádio, mas assim, a gente está num momento da história em que a gente pode ter interatividade. A Transcontinental, por exemplo, ela no começo dos anos 90, ela deu esse boom justamente porque o dono da rádio abria os microfones para as pessoas irem, desciam na estação de trem de Mogi das Cruzes, andava o calçadão e entravam na rádio. E ele abria o microfone e falava, quem é você? Qual o seu nome? De que bairro você é? Quer mandar alô para alguém? A pessoa ia ali pessoalmente trocar ideia. Numa época, imagina ali, era 92, 93, o Pânico estava começando a ser interativo também, ser mais falado e tal. Aquela cara de AM que existia antigamente, essa é a essência do rádio, entendeu? Aí depois o rádio nos anos 90, 2000, tal, começou aquela coisa de pop rock, etc., e ser rádio jovem para cima e não dar atenção para os ouvintes. E a internet veio mostrar exatamente isso, que a essência é a troca com o outro, né? A comunicação, ela se dá porque você tem duas pessoas trocando no mínimo, né? Então não adianta você ter um monólogo, você tem que ter um diálogo. E é por isso que, por exemplo, rede social e internet funcionam tanto. E aí voltamos para a essência do rádio, que é isso. Com certeza. Paty, a gente tá caminhando pro final da nossa conversa. Não, já recebi vários chamados, tá? Só sério? Já tá estouramos na hora de acabar. Pra variar, nós estouramos o tempo. Mas antes a gente vai pra uma sessão de perguntas que a gente faz pra todos os nossos convidados. Tá bom. Primeiro, pode uma dose. Qual é a sua bebida favorita? Minha bebida favorita? Boa pergunta. Tubaína. Tubaína. Amo tubaína.
Vai um limãozinho, não? Laranja? Vai, laranjinha. Laranjinha, gelinho, tubaína. Porque assim, eu não bebo bebida alcoólica. Eu não tenho esse hábito, né? Uhum. Até pela voz. Mas eu nunca tive Você não hábito gosta? mesmo, assim. Eu aprendi a tomar uma caipirinha, etc, tal, mas não é uma coisa que eu falo, agora eu vou parar, vou tomar uma cerveja. Agora eu vou... Não, então assim, eu sou mais do suquinho, do refrigerante e tal, e assim, tubaína me pega. Aí uma visão que eu quebrei de você, porque, gosto de samba, gosto de pagode. Pois tudo a é. ver com cerveja. Pois é, eu não bebo. Olha só. Tá vendo? Os estereótipos Os que a gente estereótipos tem. que a gente cria. Exato. E agora uma bebida que você odeia, que você não daria nem pro seu pior inimigo. Nossa, difícil essa, hein? Que será? Uma bebida alcoólica, talvez? É uma bebida... Eu tô tentando lembrar uma que eu tentei experimentar uma vez e não curti. Era... absinto. Absinto. Ah. Nunca experimentei. É muito forte. É muito estranho, não curti. Não rolou, não. Não daria absinto pra ninguém, não. E se você pudesse escolher uma pessoa, viva ou morta, porque aqui não tem limites, aqui tudo é possível, pra tomar um drink. Bom, no seu caso, não. Um drink drinquinho não Pode ser alcoólico, um vai. drink não alcoólico, Pra trocar uma ideia, pra conversar, quem que você convidaria? Pedro Bial. Interessante. Grande hein? jornalista. Dá um papo, hein? Eu acho que ia dar um papo muito legal ali, hein? Ia trocar Grande. altas histórias, assim. Ele tem um repertório Com certeza. fora do comum, tal, culto, educado, gente boa. Você já conheceu ele? Não conheci ele ainda, mas morro de vontade de conhecer. Acho que dava pra ficar horas conversando, Sem dúvidas. né? Sem dúvidas. E agora uma dica de livro, filme ou série pra quem tá nos ouvindo. Ai, teriam muitos, assim, né? Mas vou dizer uma coisa que me desestressa, que eu curto, apesar de ter muito sangue. Muita gente já deve ter assistido, mas eu gosto de Vikings. Eu gosto da cultura nórdica, acho muito legal. E aí eu vi lembra muito a cultura... As pessoas vão falar, essa mulher tá louca, né? Mas eu acho que tem a cultura africana e a cultura nórdica, elas têm muitos pontos em comum, principalmente na questão da espiritualidade, enfim, e aí você tem o contraponto do preconceito racial com os negros e das questões das figuras nórdicas serem sempre exacerbadas, loiros, olhos claros, etc. Tal. Mas se você juntar as duas culturas, você vai ver uma similaridade em muitos pontos dali, entendeu? E aí... E perceber o contraponto do preconceito racial, que é importante para a gente parar e analisar. Fora todo o visual das praias, de quando eles descobriram outras terras, outros lugares, assim. Então, eu acho que vale a pena. É muito rico para a gente ter essa cultura. Eu nunca assisti, mas eu tô com vontade. É muito legal. Eu anotei aqui, achei ótima dica. E fora que é uma série gigante, então dá para você maratonar e ficar um tempão. Vikings. Que ótimo. Bom, infelizmente nossa dose de conversa acabou por hoje. Fiquei triste, mas Nossa, eu adorei. tava tão Gente, adorei. Convido vocês também para irem lá conhecer a Rádio Disney, tomar um café com a gente. Era isso que a gente queria ouvir. Vocês vão Eu adorar. ia pedir. Não, já tá convidado. Vai lá tomar um café comigo, conhecer Fechou. o estúdio, tudo. Fazer várias selfies, enfim, conhecer a equipe da Rádio Disney, que é muito legal também. Ver como funciona a nossa estrutura. A gente é uma rádio que antes era só da Disney Entertainment. E aí a Rádio Disney foi comprada pelo Grupo Camargo. O Grupo Camargo é um grupo responsável pela Alfa FM e pela 89 FM. Então, são 3 rádios muito distintas e que fazem história. A Alfa é uma que está fazendo história, porque tem uma qualidade musical, enfim, a equipe é incrível. A 89 também, que é fantástica. Então, aí vocês já vão para conhecer as 3 rádios lá e saber como é que Mas funciona. peraí, antes de acabar, quero pedir uma coisa. Peça. O slogan da Rádio A Disney. vinheta! A Então vinheta, tá bom. Então, por favor, me ouçam sempre, todas as manhãs, das 8 da manhã à 1 da tarde. Eu, Patrícia Liberato, e o Fernando Prado, lá na Rádio Disney, a rádio que é tudo! Muitíssimo obrigado pela presença, Eu Paty. que agradeço. A gente adorou. Acho que começamos a segunda temporada com o pé direito. Nossa, Você com foi uma... certeza. Será que as pessoas perceberam
escreveram que a gente gostou? Assim, Eu não que sei. eu tô curtindo muito. Não sei. Não, e vocês são ótimos. Obrigada a vocês. Obrigada a toda a equipe, produção, pessoal da técnica e esse lugar aqui que eu até comentei com você, né? Eu prestei vestibular aqui na FAP há muitos anos atrás, já estava na Transcontinental, acabei não fazendo. Eu sou formada em administração, só que nem você, fiz outras faculdades. E aí fiz 2 anos de direito, fiz 2 anos de relações internacionais, não terminei. E aí fui fazer rádio e TV, infelizmente não aqui, mas queria muito. E a FAP acho que é um sonho para todo mundo, né? Pela sua excelência, enfim, pela qualidade. E eu fiquei muito feliz de pisar nesse prédio. Hoje, inclusive, tinha um segurança lá embaixo quando eu fui pedir informação. Ele olhou, ficou olhando, eu pedi informação de onde era aqui a galera da rádio e TV. Aí depois que ele informou, ele falou: você é a Patrícia, né? Mentira. Te reconheceu. Tirei foto com ele e tudo. Ai. Eu falei, mas você me ouve da onde? Ele falou, eu te ouvia na Transcontinental. Aí eu falei, ai, que legal. Eu falei, então agora me ouça porque eu tô na Rádio Disney. Ele, eu vou ouvir e tal. Então fiquei muito feliz de encontrar ouvinte e tal. Então, obrigada por essa experiência, gente. A gente agradece demais. Foi incrível te entrevistar. Obrigada. Mulher incrível. Gente, siga a gente no Instagram, @podemadose e @Rádio TV FAP. Daqui 15 dias a gente tá de volta com os melhores convidados, com as melhores conversas para animar o seu dia. O Pode Uma Dose tem roteiro e apresentação de Gabriel Simões. E de Luísa Duarte. Sonoplastia de Micael Roy. Direção de imagens de Gabriela Fabrício. E direção de Sofia Leslie. Supervisão de Alziro Tonin. Valeu, pessoal! Tchau, tchau.